Bom dia, Japão. Boa tarde, Brasil. Boa noite para aqueles que vão vir em outro horário. Seja bem-vindo no canal. Se inscreva, Marcela Yoshihara. Aperta no sininho de notificações. Deixe seu like. Também comenta. Deixe o seu comentário aqui. E eu gostaria de convidar você, que está aí do outro lado, abrindo o livro de 2 Samuel, capítulo 18 e 19, a partir do 24, capítulo 18 ao 24, até o capítulo 19, versículo 6. Estarei lendo, vocês acompanhem, logo em seguida estaremos orando. Amém? A palavra de Deus diz assim: Davi estava sentado entre duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e erguendo os olhos viu um homem que corria só. A sentinela gritou e disse ao rei. O rei respondeu: Se vem só, está trazendo notícia. O mensageiro vinha se aproximando cada vez mais. Então a sentinela viu o outro homem que corria e gritou ao porteiro: Lá vem outro homem correndo só. Então o rei disse: Também esse traz notícia. A sentinela disse mais: O primeiro corre como Aimás, filho de Zadok. Então o rei disse: Esse é o homem de bem e virá com boas notícias. E Amás gritou e disse ao rei: Paz. Ele inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: Bendito seja o Senhor teu Deus, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então o rei perguntou: O jovem Absalão vai bem? E Aimás respondeu: Quando Joabe enviou o servo do rei, vi um grande alvoroço, mas eu não sei o que era. O rei disse-lhe: Fique aqui ao lado. E ele ficou ali esperando de pé. Nisso, o cuxita chegou e disse: Tenho notícias para o rei, meu senhor. Hoje o senhor vingou-se da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então o rei perguntou ao cuxita: O jovem Absalão vai bem? E o cuxita respondeu: Todos os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que levantavam contra ti para te prejudicar, seja como aquele jovem. O rei ficou muito comovido e, subindo a sala que estava por cima da porta, começou a chorar e andando dizia assim: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. E disseram a Joabe: O rei está chorando e se lamentando por Absalão. Naquele dia a vitória tornou-se motivo de tristeza para todas as tropas, porque as tropas ouviram dizer: O rei está muito triste por causa do seu filho. E naquele dia as tropas entraram discretamente na cidade, como se fez quando se foge envergonhado da luta. O rei estava com o rosto coberto, clamando bem alto: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou no palácio do rei e disse: Hoje envergonhaste todos os teus servos que livraram nesse dia a tua vida, a vida dos teus filhos e das tuas filhas, a vida das tuas mulheres concubinas, amando os que te odeiam e odiando os que te amam. Porque hoje dás a entender que chefes e servos nada valem para ti? Pois agora entendo que estaria bem contente se Absalão vivesse e todos nós fôssemos mortos hoje. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por mais um dia na tua presença. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem estendido as suas mãos sobre nós. Até aqui o Senhor tem nos direcionado sobre todas as coisas. E nós pedimos no nome de Jesus que o teu Espírito Santo vem sobre nós e nos direciona a fazer a sua vontade, mas também discernir tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco através da sua palavra. Por isso, Deus, continua abençoando seus filhos. Também, Deus, destapando seus ouvidos, Senhor, também fazendo com que eles venham se lembrar em suas memórias tudo aquilo que o Senhor tem feito nas suas vidas e também aquilo que Ele irá fazer, Senhor. Por isso, Deus, peço que o Senhor continue me usando como um instrumento nas tuas mãos, que através da minha vida eu seja um canal de bênção para abençoar seus filhos, Senhor.
para ser um instrumento nas suas mãos, vaso do oleiro, que através da sua palavra, vidas possam se render aos teus pés, vidas possam se chegar a ti, reconhecendo que tu és o Deus das suas vidas, tu és o seu Salvador. Ó Deus, por isso, continua, Deus, fazendo de mim uma mulher, Deus, cheia da tua graça, cheia da tua presença, cheio do teu discernimento, que através do teu Espírito Santo, o Senhor venha falar com seus filhos, Deus. Por isso, Deus, direciona sobre todas as coisas, que essa palavra possa ir às nações, a todas as nações, e que através do seu amor, através da sua misericórdia, através da sua palavra, vidas possam se chegar a ti, Deus. Por isso, Deus, peço que o Senhor fala conosco de uma forma particular e que através do seu amor, através da sua paz, do seu vosso entendimento, através da sua graça e as suas misericórdias que renova todos os dias nossas vidas, possa alcançar vidas que estão perecendo no mundo, estão vivendo de forma errada aos teus olhos, Senhor. Por isso, continue me usando, Senhor, para o louvor da sua glória. Te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus seja louvado. Seja bem-vindo no canal. E toda a honra e toda a glória seja dada a apenas um único Deus, que está sobre o céu, a terra e debaixo da terra. Amém? E o objetivo aqui, quero que os ouvintes demonstrem reconhecimento aos pais pelo amor que têm recebido. O amor de pai é algo inexplicável. Não é por acaso que Deus é chamado de pai. É claro que Deus é superior, ou melhor, totalmente superior. Mas pai é uma figura que chega a explicar algo sobre Deus. Certamente todos já ouviram conhecida a expressão Deus é pai. Com isso as pessoas querem dizer em outras possibilidades, mas que Deus nos ama, nos protege, nos perdoa, não nos abandona e é confiável e nos ajuda. Mesmo que em escala menor, tudo isso também se aplica aos pais, não a todos, é claro, mas aos verdadeiros cristãos, ou como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. O amor de pai é realmente inexplicável. Só quem é pai pode saber. É o amor à primeira vista. Ou seja, aqui esse texto ele vai tratar duas formas. Ele vai tratar a figura de um pai, né? Pai físico, e ele vai tratar também sobre o pai celestial, que é o pai em espírito, né? Ele vai tratar dessas duas formas. Então, o amor de pai é algo inexplicável, né? Não é por acaso que Deus é chamado de pai. É claro que Deus é superior, ou melhor, totalmente superior. Mas pai é uma figura que chega a explicar algo sobre Deus. Ou seja, nós aqui na Terra, a figura paterna, ela é algo principal para nós, né? Por quê? Porque os filhos vê como o pai uma forma de porto seguro, né? Muitas crianças, ela olha para a figura paterna como seu herói, como seu porto seguro, como uma forma de ser protegida. Apesar que a gente vê muitos exemplos por aí, pais desprezando seus filhos, né? Ao invés de protegê-lo, faz coisas absurdas. Mas enfim, aqui o autor ele vai tratar com a figura paterna, né? Física como a figura paterna celestial, que é o nosso Deus, Pai. Então, certamente todos já ouviram a conhecida expressão, Deus é Pai. Com isso as pessoas querem dizer, em outras possibilidades, mais que Deus, que Ele nos ama,
que Ele nos protege, Ele nos perdoa, não nos abandona e é confiável e nos ajuda. O Pai Celestial, Ele faz todo esse papel na nossa vida. Também assim como na figura paterna. Pais cristãos são pais presentes na vida do filho, né? Ele dá todo o suporte que é necessário. Então, ele educa, ele dá amor, ele dá carinho, né? Ele disciplina seu filho. A palavra de Deus diz que quem ama seus filhos disciplina mais cedo. Pai cristão, ele tem a plena consciência que ele deve de educar seu filho no temor do Senhor. É através da palavra de Deus, é ensinando, né? Nós pais devemos ensinar os nossos filhos como deve andar. E deve ser no caminho do Senhor. Pais cristãos são presentes. São pais que se preocupam com o filho, né? Aquele pai que ora, aquele pai que intercede, aquele pai que faz tudo pelo filho, dá o seu melhor pelo filho. Então, a figura paterna, ela é muito importante na criação dos filhos. Mas, né, infelizmente, na sociedade, a gente vê que há muitos pais que estão deixando de cuidar dos seus filhos, né, por fatores e talvez razões, né, que não é conveniente. Mas também o autor ele vai tratar sobre o Pai Celestial, que ele fala que quando nós falamos essa expressão Deus é Pai, com isso as pessoas querem dizer que outras possibilidades que Deus nos ama, em primeiro lugar, nos protege, porque Ele nos livra de todo mal, nos perdoa quando nós cometemos erro, quando nós reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores, Ele nos perdoa, não nos abandona, por mais que nós venhamos enfrentar provações, Ele está conosco, Ele está de mão dada conosco, Ele não nos abandona e é confiável. Nossa confiança pode estar totalmente em Cristo e Ele nos ajuda. Ele nos liberta do pecado, Ele liberta de vício, Ele nos liberta de maldições, Ele nos liberta de tudo aquilo que não agrada aos olhos dele. A nossa vida se torna uma vida de renúncia, quando morramos para o mundo e vivemos para Cristo. Então, mesmo que em escala menor, tudo isso também seja aplicado aos pais físicos, não a todos, é claro, mas aos verdadeiros cristãos, ou como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Então, existe pais ausente, existe pais presente. Na sociedade em si, né? Pais que amam seus filhos, pais que dá amor, que dá carinho, que dá todo o suporte que é necessário, que ensina no temor do Senhor. Pais que realmente são presentes na vida dos filhos. E isso é muito importante na vida de um filho. E a sociedade em si, a gente vê que há muitas falhas nisso, né? Eu não posso generalizar também dizendo que as pessoas que não são cristãos não são pais. Lógico que tem muitos pais que são presentes na vida dos filhos, se importa com os filhos, dá educação, dá todo o suporte que é necessário. A única diferença é que não são cristãos, mas tem também aqueles pais que são omissos, pais que desprezam os seus filhos, pais que largam os seus filhos, pais que não tá nem aí para os seus filhos e ainda acaba fazendo maldade ainda com os seus filhos.
Esses pais, misericórdia, só por Jesus mesmo. E o amor de pai é realmente inexplicável. Quem é pai pode saber o amor à primeira vista. Quando o homem físico, ele vem a saber que ele vai se tornar pai, se ele for um homem dedicado à família, ele vai ficar muito feliz de se tornar pai, de saber que uma sementinha que ele semeou no ventre da sua esposa formou, né, uma criança, formou, né, uma pessoa. Então, o pai, ele se apaixona, ele começa a amar o seu filho ou sua filha. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por mais que os filhos dele viessem falhar, independente disso, ele o amava. Absalão era um homem totalmente assim, notado pela nação. Ele era um homem ruim, um homem soberbo, um homem arrogante, um homem que fazia de tudo para destruir seu pai. O próprio filho tentava matar o seu pai. Por conta do quê? Da ganância, da ambição, da arrogância, né? Ele achava o melhor. Ele se achava que tinha que se tornar rei. E ele tentou roubar isso do seu pai. Mas nós vemos assim que mesmo com todo esse transtorno, Davi amava seu filho. Davi dava sua própria vida pelo seu filho, né? A gente viu assim que Davi, no texto, Davi chorou pela morte do seu filho. E diz o texto que ele não chorava baixinho, ele chorava alto para todo mundo ver a tristeza que estava no coração dele pela morte do seu filho. Eu vou trazer uma ilustração para a gente entender um pouquinho melhor. Não sei exatamente como acontece com os outros pais, mas sei que aconteceu comigo. Ao ver minha filha pela primeira vez, entre vários outros bebês na maternidade, com poucas horas de vida, eu consegui reconhecer entre os demais e percebi que eu já amava. Com certeza foi amor à primeira vista, ou até anterior à vista. O amor de pai, inclusive, depende das qualidades dos filhos. Vamos ver aqui o exemplo de amor de um pai segundo o coração de Deus, de Davi para com seu filho Absalão. O pai Davi é o nosso conhecido. A maioria dos cristãos conhece suas histórias. O filho Absalão muitas vezes passa despercebido. Por isso, para saber de quem se trata, é bom apresentar algumas informações sobre ele, como segue. Foi assassino de um dos seus irmãos, trabalhou contra seu pai Davi, difamando perante a nação, se proclamou rei no lugar do seu pai Davi, preparou um exército para com ele tentar matar seu pai Davi. Em resumo, era um homem terrível, mas mesmo assim foi amado por Davi. Afinal, era seu filho. Então, vejamos qual foi a reação de Davi, o homem, o pai segundo o coração de Deus com esse filho. Assim, conheceram um pouco mais a respeito do amor de pai. Ou seja, ele era tudo isso. Filho de Davi, ele era tudo isso. Então, a gente vê assim que aqui a diferença. Um pai falava que, né, quando ele viu o nascimento da sua filha, ele já amou. Mas ele já amava anterior. Antes dela nascer, ele já amava ela dentro do ventre da mãe. E aqui fala do amor de pai, que inclusive, independente das qualidades do filho,
né? Então, aqui falou algumas características aqui de Absalão. O pai Davi é o nosso conhecido. E a maioria dos cristãos conhece suas histórias, né? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que lutou, né, com urso, com leão, derrubou o gigante, né? E fora isso, houve muitas lutas que Davi ganhou. E nessa, ele teve o filho Absalão, que era um homem considerado assassino, porque tinha matado seu próprio irmão, né? Trabalhou contra o seu pai, difamando perante toda a nação. Você imagina, o homem levantar calúnia, falso testemunho em relação ao seu pai. E se proclamou rei no lugar do seu pai Davi. Ele tomou o trono de Davi e preparou um exército para com ele tentar matar o pai Davi. Então ele tinha, praticamente a gente percebe assim que ele odiava o pai dele, né? Ele não tinha amor pelo pai, né? Ele queria, de todas as possibilidades, ele queria ver o pai dele morto. E em resumo, era um homem terrível, mas mesmo assim foi amado por Davi. Afinal, era seu filho. Davi amava ele com toda a falha que ele tinha, com toda a negligência, com tudo que ele era, né? Ele era arrogante, ele era ganancioso, né? Enfim, com tudo isso, independente das falhas, Davi o amava. Davi tinha ele em seu coração, né? E a gente vê assim que há muitas falhas nisso, né, irmãos? A gente vê que a sociedade em si falha, né, em relação à educação dos seus filhos. Mas nós sabemos que quem vive perante a Deus, a gente vê como Deus é bom também, como Deus age sobre as nossas vidas, né? Ele é um pai que nos ama, ele é um pai que nos protege, ele é um pai que nos perdoa, ele não nos abandona e é confiável e nos ajuda. Então, essa característica do nosso Pai Celestial, ele nos fortalece, ele nos levanta, sabendo que nós podemos confiar totalmente nele, né? Talvez nós tivemos decepções em relação aos nossos pais físicos, mas o nosso Pai Celestial, jamais teremos decepções. Jamais nós vamos se decepcionar com Deus. Por quê? Porque ele nos ama. A Bíblia fala que ele nos amou antes da fundação do mundo. Então, o nosso Pai eterno está no trono sentado, olhando para nós, vendo os nossos passos, direcionando-nos em todas as áreas das nossas vidas, nos direcionando a fazer a sua vontade. Então, nós vemos aqui que o nosso Pai Celestial é aquele que nos ajuda, é aquele que estende a mão, é aquele que mesmo nós nas provações, ele não nos abandona, ele está conosco, ele permanece todo o tempo. Por quê? Porque muitas vezes Deus nos leva a viver situações, a viver lutas, né? Tribulações, adversidade, para tratar com o nosso caráter. E nós vemos assim que aqui no texto, né? Davi estava esperançoso. Ele tinha esperança que Absalão ia se safar dessa luta, né? Davi estava ansioso de saber de fato o que tinha acontecido
naquela guerra com seu filho. E ele estava esperançoso, ele queria que o filho dele se salvasse. Mas, né, no decorrer da luta, não foi isso que aconteceu, né? Os servos, né, os soldados que serviam Davi, né, venceu a luta. E quando ele soube que seu filho havia morrido, ele ficou muito triste. E ele chorava amargamente, porque ele queria morrer no seu lugar. Ele queria que seu filho sobrevivesse. E foi uma tal vergonha, porque os seus próprios soldados, seus servos, se sentiram decepcionados com Davi, por conta que eles tinham vencido a luta e porque Davi estava chorando amargamente. Por quê? Porque eles viram o quanto Davi amava seu filho, por mais que ele fosse terrível, por mais que ele fosse um homem rude, um homem do mal. Mesmo assim, independente de todas as falhas que ele tinha, Davi o amava. E seus servos ficaram decepcionados com Davi, porque eles ficaram envergonhados, né? Eles ficaram com vergonha por ter vencido a luta, porque se sentiram mal, né? Eles se sentiram desprezados por Davi. Eles viram que Davi não estava se portando com seus soldados, com seus servos, mas sim, ele só se importava com seu filho Absalão, né? Continuando aqui, né? Então a gente vejamos qual foi a reação de Davi, o homem pai segundo o coração de Deus, para com esse filho. Assim nós conheceremos um pouco mais a respeito do amor de pai. Primeiro, Davi amou mais do que a vitória. Recontar a história nesse ponto, mostrando que Davi teve de fugir de Jerusalém por causa do seu filho Absalão, que queria matá-lo para reinar em seu lugar. Davi se refugiou em outra cidade, enquanto os exércitos saíram à luta diante de todo o povo. O rei Davi pediu que poupasse seu filho rebelde. 2 Samuel 18, 5. Vamos ler lá, 18 ao 5. Capítulo 18, versículo 5, que diz assim: O rei deu a seguinte ordem a Joabe, e Abissai e Itai: Por amor de mim, cuidai bem do jovem Absalão. E todas as tropas ouviram quando o rei deu ordem a todos os chefes acerca de Absalão. Então, Davi havia dito, né, que poupasse a vida de Absalão, né? E tanto Joabe, que era o seu braço direito, né, que era comandante do seu exército, ele ouviu, né? Tanto ele quanto Abissai e Itai. Então, esses homens que estavam à frente do exército de Davi, todos eles ouviram que era para poupar o quê? A vida de Absalão. Independente se ele estava sendo rebelde ou não. Mas a batalha aconteceu e Absalão acabou sendo morto. 2 Samuel, capítulo 18, do 9 ao 18. Eu vou estar lendo. Diz assim: E aconteceu que Absalão encontrou os servos de Davi, e Absalão montava um jumento, e quando o jumento entrou sob os espessos ramos de um carvalho, a cabeça de Absalão ficou agarrada no carvalho, e ele ficou pendurado no ar, enquanto o jumento que ele montava passou adiante. Vendo isso, um homem contou a Joabe, e Absalão pendurado num carvalho. Então Joabe disse ao homem que lhe contara isso: Se tu o viste, por que não o derrubaste logo por terra? E te recompensaria com 10 ciclos de prata e um cinto. Mas o homem respondeu a Joabe: Ainda que eu pudesse pesar nas mãos 1000 ciclos de prata, mas estenderia a mão contra o filho do rei.
Pois bem ouvimos que o rei deu a seguinte ordem a ti, Abissai e Itai, protegei o jovem Absalão. Se eu tivesse agido contra a vida, com traição, nada se esconderia ao rei. Tu mesmo te opririas a mim. Então Joabe disse, não posso me demorar assim contigo aqui. E tomou na mão 3 dardos, e com ele ultrapassou o coração de Absalão, e estando ele ainda vivo no meio do carvalho. 10 jovens se levavam as armas de Joabe, e o cercaram e atacaram Absalão e o mataram. Então Joabe tocou a trombeta e as tropas deixaram de perseguir Israel, porque Joabe as deteve. Pegaram Absalão e, lançando-o numa grande cova no bosque, levantaram sobre ele um grande monte de pedra. Enquanto isso, todo Israel fugiu, cada um para sua tenda. Quando ainda vivia Absalão, fizeram levantar para si a coluna que está no vale do rei, pois dizia, nenhum filho tenho para conservar a memória do meu nome. E deu seu próprio nome àquela coluna, e até o dia de hoje ela se chama o pilar de Absalão. Então, ou seja, né, um dos capataz, né, um dos homens lá que trabalhava para o rei, ele teve a oportunidade de matar Absalão. Por quê? Porque Absalão ele montava num jumento e a cabeça dele tinha ficado presa a um carvalho. Então, e o jumento ele foi embora e deixou ele lá pendurado. Então, aquele homem ele teve a possibilidade de matar. Mas ele sabia que se ele fizesse isso, Joabe seria o primeiro a falar para o rei que tinha matado ele. E ele ficou com medo de ser punido por Davi. Porque se ele fizesse isso, ele sabia que ele seria punido. Então, Joabe tinha levado 10 jovens para levar suas armas. Quando eles se deram conta que era Absalão, eles não tiveram nem tempo para pensar. Eles agiram assim como pode dizer, por impulso, né? Eles agiram na mesma hora, a reação deles foi acabar com a vida de Absalão. E aí eles mataram. E Joabe, né, havia cavado uma cova, né, e enterrado Absalão. Então, a partir do momento que Absalão foi morto, todo o exército de Israel fugiram dali, porque sabiam que eles também poderiam ser mortos. Então, a gente vê assim que a batalha aconteceu, né? E Absalão acabou sendo morto. Mas Absalão não foi morto porque lutou na guerra, simplesmente porque ele ficou preso num carvalho. Então a sua cabeça, né, ficou ali preso. Então ele não tinha como escapar. Então foi a oportunidade desses jovens matá-lo. E Davi já era idoso e não foi à batalha, ficou aguardando o resultado. O homem de guerra que sempre foi deveria ter se preocupado e ansioso pela vitória do seu exército. Mas, naquela ocasião, estava ansioso sim, porém, pelo seu filho que estava em perigo. Veja como é que ele aguardava as notícias. Primeiro, estava sentado na entrada da cidade. Ele não saiu de lá. Capítulo 18, versículo 24, que fala. Então, peraí, deixa eu me localizar aqui. Então, Davi estava sentado entre as 2 portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta, junto ao muro, erguendo os olhos e viu um homem que corria só.
Então, ele permaneceu sentado ali, né? Ali na entrada da cidade. E quando ouviu a sentinela dizer que vinha um mensageiro, diz, como se desejando, torcendo que fosse verdade, se vem só, traz boas notícias. Capítulo 18, versículo 25, diz assim: a sentinela gritou e disse o rei, respondeu, se vem só trazendo notícia, o mensageiro vinha se aproximando cada vez mais. E quando, né, a sentinela gritou avisando que vinha mais um mensageiro, ao que Davi, ainda como desejando fluir, a notícia diz, também esse traz boas notícias. 2 Samuel 18, 26. Quando a sentinela identifica um dos seus mensageiros, que ainda estão longe, Davi, torcendo, diz, esse homem é de bem e trará boas notícias. 2 Samuel 18, 27. Ao chegar o mensageiro, Davi não demonstrou nenhum interesse, a não ser em como estava seu filho. Então, Samuel 18, 28, 29 diz assim: então o rei perguntou ao jovem Absalão, vai bem? Então o rei perguntou, o jovem Absalão vai bem? E Aimás respondeu, quando Joabe enviou-me ao servo do rei, vi um grande alvoroço, mas eu não sei o que era. Então, não tendo resposta, continuou aflito. 2 Samuel 18, 30. O rei disse que fique aqui ao lado, e ele ficou ali esperando de pé. Então, quando chega o outro e diz que tem boas novas para o rei, ele não demonstrou nenhum outro interesse a não ser em como estava seu filho. Ao receber a notícia de que ele estava morto, profundamente comovido, chorou amargamente. Então, capítulo 18, versículo 31 ao 33, né? Que diz assim: nisso, o cuxita chegou e disse: tenho notícias para o rei, meu senhor. Hoje o senhor vingou-te das mãos de todos os que se levantaram contra ti. Então o rei perguntou ao cuxita: o jovem Absalão vai bem? O cuxita respondeu: todos os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que levantaram contra ti, para te prejudicar, sejam como aquele jovem. O rei ficou muito comovido e, subindo na sala que estava por cima da porta, começou a chorar. E andando, dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Então, Davi ficou muito triste em saber que o filho dele havia sido morto. E ele chorou amargamente, né? Porque ele queria ter morrido no lugar do seu filho, ao invés dele. Então, a gente via assim, o amor que Davi tinha pelo seu filho. Por mais que Absalão fosse um homem terrível, na visão de Davi, ele sempre o amava. Por mais que o filho tentava fazer o mal contra o pai não deixou de amar. E assim é Deus conosco, irmãos. Quando nós fazemos coisas que não agradam aos olhos do Senhor, Ele nos perdoa. Ele nos ama, Ele não deixa de nos amar. Ele nos ama, né? Ele continua nos amando. Mas, da mesma forma que nossos pais físicos nos disciplinam, o nosso Deus também nos disciplina. Então, Deus, ele vai fazer com que eu e você venha sofrer consequência, né? Então, quando nós agradamos ao nosso Pai eterno, né?
ele fica muito feliz quando nós estamos em obediência com a sua palavra, com seus mandamentos, quando nós obedecemos aquilo que ele fala para nós, quando nós estamos caminhando com ele, né? Quando nós ouvimos a sua palavra, quando nós se dedicamos, né, ao seu reino, quando nós dedicamos uma vida com ele no altar do Senhor, ele fica muito feliz em relação a nós. E no caso de Davi, ele estava ansioso, né? Ele não tá tão ansioso se o exército dele ia vencer a luta, mas a ansiedade que ele tinha era saber se o Absalão, seu filho, que era um homem considerado terrível, rude, um homem promíscuo, um homem ambicioso, ganancioso, né? Se estava tudo bem com ele. Por quê? Porque Davi pediu para poupá-lo, para poupar a sua vida, né? Mas os jovens que encontraram ele naquele estado não pensou 2 vezes e mataram ele. E Davi, quando soube da notícia que seu filho não tinha sido poupado e tinha sido morto, ele chorou amargamente. Por quê? Porque ele sentiu na alma dele, no fundo da alma dele, que ele tinha perdido um filho, né? E Davi era um soldado, mas essa vitória para ele acabou sendo uma derrota. O amor dele pelo filho rebelde era maior do que o amor do velho soldado pelas vitórias. Então, para ele não estava nem aí se o exército dele ia ganhar ou deixar de ganhar a vitória. Ele estava mais preocupado era com a vida do seu filho. Ele queria muito que a vida do seu filho fosse poupado. Mas, infelizmente, ele passou por um lugar que havia carvalho, né? E a palavra, ela é bem clara, ela diz que conforme ele passou, o burro passou, acho que puxou tão rápido que o carvalho fincou na cabeça dele. Não tinha como ele sair dali, ele ficou pendurado. Então, naquilo, né? Aquele homem que fazia parte do exército, que estava à frente também do exército de Davi, que era um dos 3 homens responsáveis, ele teve a oportunidade de matar Davi. Mas por conta do rei, porque ele ouviu que o rei havia dito que era para poupar a vida do seu filho, ele não se atreveu a fazer isso. Porque se ele tivesse feito isso, né, Joabe denunciaria ele. Então, por conta disso, ele simplesmente se safou. Mas aqueles jovens que levavam o armamento de Joabe, que se encarregou de matá-lo. Amém? E seu pai, meu irmão, minha irmã, foi ou é um pai segundo o coração de Deus. Pode ter certeza. Ele ama você. Ou já se partiu ou amou mais do que as vitórias pessoais. Então, ou seja, o seu pai físico, né? Seu pai, a sua figura paterna, né? Tem pais que já se foram, igual o meu já se foi, né? O meu já deve estar morando com Jesus, lá no céu, lá na eternidade. Mas meu pai, ele era um tipo de pessoa, assim, muito amigo, muito conselheiro. O meu pai, ele tinha relacionamento com Deus, ele conversava com Deus, ele nos instruía, né? Ele queria ver o nosso bem, então ele nos aconselhava, tanto eu quanto meu irmão, ele nos ajudava, né? E Deus era muito especial na vida do meu pai, né? Porque meu pai, ele tinha intimidade com o Senhor, ele tinha relacionamento, né? E naquela época eu ainda não era cristã, então eu não entendia aquilo que meu pai fazia, né?
a respeito de Deus. Eu não sabia, eu não tinha discernimento nenhum. Eu pensava que conhecia Deus, mas eu não conhecia Deus. Eu era católica na época e meu pai muitas vezes conversava com Deus e eu achava que aquilo ali era loucura da mente do meu pai. Só que nós, quando viemos para Cristo, quando nós temos um encontro com o Senhor, a nossa vida ela se transforma pelo poder da palavra. Nós começamos a andar com Cristo e quando nós começamos a ter entendimento da sua palavra, discernimento, discernir tudo aquilo que está ao nosso derredor, discernir tudo aquilo que vem de Deus, da parte de Deus, irmãos, a nossa vida ela transforma, ela muda totalmente. E ali você começa a entender muitas coisas que lá atrás você não entendia, né? E muitas vezes eu vi meu pai conversando com Deus e eu não entendia por que ele fazia aquilo. Hoje, como cristã e tendo conhecimento, hoje eu entendo que não era loucura na mente do meu pai. Simplesmente ele tinha o quê? Relacionamento com o Senhor, ele tinha intimidade. Então, ele conversava com Deus, assim como hoje eu converso com o Pai Celestial. Então, o seu pai, meu irmão, minha irmã, foi ou é um pai segundo o coração de Deus. Se ele é um pai cristão, se ele reconhece Deus, né, na vida dele, se ele tem relacionamento com o Senhor, se ele cultiva intimidade com Deus, se ele é cristão, né, ele pensa mais em você, né, ele pensa mais na sua conduta, na sua integridade, na sua vida, do que nas vitórias que ele ultrapassou, nas vitórias pessoais. Então, pais que são cristãos, que são presentes na vida de um filho, ele se preocupa mais com a vida do filho do que da própria vida, né? Às vezes ele tem algo para conquistar, né? Ele tem ali, ele é movido a alguma coisa, seja na área financeira, seja na área profissional, seja em outra área. É quando ele está prestes a vencer, né? Então ele tem a faca e o queijo na mão, né? Ele deixa de, talvez, olhar para as vitórias pessoais dele, mas ele tá totalmente com o olhar dele para você. Então, assim como Davi, muitos pais preferem perder para que seus filhos ganhem. Então, ele deixa de vencer algo para que seu filho vai ali e vence. Pois o amor de pai é verdadeiro pelos filhos, é maior do que o amor pelas vitórias pessoais. Então, é um amor condicional. Só quem ama sabe daquilo que eu tô falando. Só quem ama sabe o que é um amor de pai pelo filho. Amém? Segundo, Davi amou mais do que o reino. Não são poucos os comentaristas bíblicos e historiadores que acusam Davi de agir normalmente de forma política, procurando agradar seu povo. Mas aqui ele agiu claramente com o coração. Davi não se importou com nada, chorou e lamentou pela morte do seu filho, segundo Samuel 33. O rei ficou comovido e, subindo a sala que estava por cima da porta, começou a chorar, andando e dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera
que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Então ele estava totalmente entristecido. Ele estava chorando amargamente. Ele se lamentou pela morte do seu filho. E esse choro e lamento pelo seu filho rebelde, traidor, causou um mal-estar para todos os pais, né? Perdão, irmãos. E esse choro e lamento pelo filho rebelde, traidor, causou mal-estar para todo o país. Então, de 1 a 4, no capítulo 19, diz assim: E dissera a Joabe: o rei está chorando, se lamentando por Absalão. Naquele dia a vitória tornou-se um motivo de tristeza para todas as tropas, porque as tropas ouviram dizer: o rei está muito triste por causa do seu filho. Naquele dia as tropas entraram discretamente na cidade, como se faz quando se foge envergonhado da luta. O rei estava com o rosto coberto, clamava bem alto: meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho, meu filho. Então, a cidade toda ficou, né, decepcionada com a reação que o rei teve. Mas antes deles saírem para a guerra, ele havia dito que era para poupar a vida do seu próprio filho, né? Que dependente se ele era ruim, se ele era terrível, se ele era um homem egocêntrico, egoísta, ambicioso, ganancioso, independente das falhas que ele tinha, de um homem negligente, Davi o amava, independente das suas falhas. E a nossa vida com os nossos pais, com a figura paterna, nossos pais que são presentes nas nossas vidas, por mais que o filho seja negligente, o pai ama da mesma forma. Ele não vai deixar de amar seu filho. Infelizmente, há caminhos estrosos que os seus próprios filhos escolhem. São as escolhas dos seus filhos, são as más escolhas. E Absalão fez escolhas erradas, né? Não foi porque Davi não ensinou, não é porque Davi deixou de amar, não. Foi as próprias escolhas do seu filho que a nação, né, se repudiava. A nação não queria ele como rei, porque ele era um homem terrível, ele era maldoso, ele fazia maldade, né? Ele não media consequência, né? Então, e ele não era temente a Deus, né? Ele fazia pelas suas próprias forças. E nós sabemos que nas nossas vidas, né? Quando os pais presentes estão, independente das nossas escolhas, tem pais que apoiam seus filhos. Mesmo eles fazendo coisa errada, tem pais que apoiam. Mas pais cristãos não, né? A diferença dos pais cristãos com o mundo. Pais cristãos, eles oram, né? Eles aconselham, eles lutam pelos seus filhos, né? Eles tentam da melhor forma trazer na luz da palavra aquilo que Deus se repudia, aquilo que Deus não aprova, né? Mas eu não digo também que no mundo não existe pais que também amam seus filhos, que disciplinam seus filhos, né? Talvez não é na luz da palavra, mas talvez é na experiência, né? Mas muitos filhos escolhem caminhos estrosos, caminho errado, né? Quantos pais não se decepcionam com os filhos de ver as suas escolhas erradas, de ver caminhos errados que os seus filhos acabam caminhando. Mas tem pais que, mesmo não sendo cristão, mas pais que amam seus filhos, que tenta tirar seus filhos de muitos caminhos errados. Por exemplo, do roubo, das drogas, da prostituição.
Pais que amam seu filho verdadeiramente, ele não vai querer o mal do seu filho. Pelo contrário, ele vai tentar lutar de todas as formas a favor do seu filho. Então, Davi, por mais que seu filho fosse um homem terrível, negligente, ele não deixou de amar Absalão. Ele amava incondicionalmente, né? Mas, infelizmente, aqui na terra, né, no mundo, há pais que são omissos. Aqueles pais que, ao invés de proteger seus filhos, ainda fazem mal para os seus filhos, né? Esses pais, misericórdia, né? E diz assim que o general teve de falar com o rei para que ele não perdesse o reino por sua atitude, segundo Samuel 5:6. Então Joabe entrou no palácio do rei e disse: hoje envergonhaste todos os seus servos que livraram nesse dia da tua vida e a vida dos teus filhos e das tuas filhas, a vida das tuas mulheres e concubinas, amando os que te odeiam e odiando os que te amam. Porque hoje dá a entender que os chefes e os servos não valem nada para ti, pois agora eu entendo que estaria bem contente se Absalão vivesse e todos nós fôssemos mortos hoje. Então, entendeu? Soou como que Davi não se importava para eles, né? Que Davi não se importava com a tropa do exército, né? A vida daqueles homens. Para ele, o que importava era a vida do filho, né? E Davi, por conta disso, quase que perde o seu reinado. Davi realmente demonstrou naquele dia que amava seu filho rebelde, mais do que o seu povo, mais do que seus heróis, e até mesmo mais aquele que estava pronto para dar as próprias vidas pelo rei, né? Então ele comparou, né? Joabe comparou, né, que Davi amava o filho que odiava ele, mas, né, amava muito mais o filho do que seu próprio exército, do que seu próprio povo, e odiando aqueles que amava de fato, que queria ver bem o rei, né? Que amava o rei, né? Que lutavam, dava suas próprias vidas por amor ao rei, né? E teve esse mal-estar entre, né, Davi e seu povo. E eu vou trazer uma outra ilustração para a gente entender um pouquinho mais melhor. Para ilustrar o quanto algum dos soldados de Davi o amava, é bom contar a história que está registrada em 1 Crônica 11, capítulo 11, versículo 15 ao 19. Vamos abrir lá em 1 Crônica, capítulo 11, versículo do 15 ao 19, que diz assim: 3 dos 30 capitães desceram ao penhasco para se encontrarem com Davi na caverna de Adulão. Enquanto isso, o exército do filisteu estava acampando no vale do Refaim. E Davi estava então num lugar seguro e guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi teve um desejo e exclamou: quem me dera de beber água do poço de Belém, que está perto da entrada? Então aqueles 3 invadiram o acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço de Belém, que estava perto da entrada, e a trouxeram a Davi. Porém Davi não quis beber, mas a derramou diante do Senhor. E disse: ó meu Deus, eu jamais faria tal coisa. Estaria eu bebendo o sangue desses homens? Eles arriscaram a vida para trazerem essa água para mim, de maneira que não quis beber. E assim fizeram aqueles 3 guerreiros.
sobre os 3 soldados que arriscaram suas vidas apenas para ir buscar a água para ele, depois de contar, concluiu dizendo: é claro que Davi amava seu povo, e em especial esses seus heróis, e não ficaria contente com a morte de nenhum deles, mas trocaria todos pelo seu filho Absalão. Então, Davi, ele, por mais que ele amava seu povo, por mais que ele amava, né, os capitães, ele não trocaria a vida de Absalão. Por quê? Porque ele era seu filho e ele o amava incondicionalmente. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, amava seu filho mais do que seu próprio reino. Então, ele colocou Absalão acima do seu reino. E seu pai também é um homem segundo o coração de Deus. Pode ter certeza que ele ama você mais do que tudo e todos. Seja agradecido por isso. Ou seja, ele está trazendo aqui como é que eu vou falar? Nossa, tá fugindo o português. Uma comparação, né? Davi, ele amou acima do seu reino, o seu filho Absalão. E ele está dizendo aqui que seu pai, que é a figura paterna, ele ama você acima de tudo e de todos. Então, para ele, o importante é você, né? É o seu bem-estar, é a sua vida. Importante é ver se você realmente está bem estruturado, se está bem colocado, se realmente está tudo certinho, se está conforme, né? Se está conforme como que eu vou falar? Conforme se está tudo certo, né? Se você não está precisando de algo. Então, quer dizer, ele está comparando a vida, né, de Davi como pai e como os nossos pais, figura paterna, que, né, nos auxiliou aí quando nós éramos criança, nos auxiliou quando nós éramos jovens, na fase adulta, até a fase adulta, ele nos ajudou, né, até o dia que Deus recolheu. Então, nós vemos assim o quanto Davi amava seu filho Absalão, independente das negligências dele. Assim como os nossos pais também, figura paterna, nos ama. Se é um pai presente na sua vida, glória a Deus, aleluia. Levanta as mãos para o céu e agradece ao Senhor. Porque quando o filho tem pais presentes que ama, que cuida, que zela, que disciplina, louve ao Senhor porque você é privilegiado. Quantas famílias não estão sendo destruídas a cada segundo, a cada minuto? Pais que estão deixando de amar seus filhos, de proteger seus filhos, para cometerem crimes gravíssimos. Quantas pessoas aí não estão sendo abandonadas, destruídas? A palavra de Deus diz que Satanás vem para matar, roubar e destruir. E isso está na Bíblia, irmãos. Pais matando filhos, filhos matando pai, né? Deixando de amar seu pai, deixando de amar seu filho por conta de ódio, por conta de, assim, de coisas incabíveis, né? Às vezes coisas insignificantes, e o filho vai lá e faz, né, um horror com o pai, e da mesma forma o pai vai lá e faz o horror com o seu filho. E isso é a sociedade que, né, aceita, né? Enfim, é algo assim que nos entristece como pai. Pais que ensinam seus filhos no temor do Senhor, afasta de todo o mal. Então, é por isso que a importância da vida de um cristão, ter conhecimento na leitura e na palavra de Deus, para que você possa ensinar seus filhos
a caminhar no Senhor. Ensinar a palavra para os seus filhos é algo assim muito importante. E nós, pais cristãos, devemos priorizar isso nas nossas vidas. Fazer cultos domésticos dentro dos nossos lares, com os nossos filhos, com nossos esposos, nossas esposas, para que a nossa vida possa andar no altar do Senhor. Então, eu convido a você, pai cristão, que está me ouvindo aí, do outro lado da tela, a se envolver com Deus, a caminhar, né, debaixo da sua poderosa mão, né, debaixo da sua providência, estar debaixo das asas do Senhor, no seu altar, conduzindo a sua família a viver a vontade do Senhor sobre a sua vida. Amém? Terceiro, Davi amou mais do que a própria vida. Olha aí. Davi amava Absalão mais do que a sua vida, a sua própria vida. Veja o que ele dizia. Ele disse em 2 Samuel, capítulo 18, parte 33b. Vamos lá, voltar. 2 Samuel. Já assim, meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Então aqui ele demonstrava o amor que ele tinha pelo seu filho. Quem dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Davi estava pronto para morrer no lugar do seu filho. Se fosse possível, trocaria a vida de Absalão. Não sei quantos filhos dariam as vidas para os seus pais, mas Davi também, e também outros pais, segundo o coração de Deus, têm feito isso no decorrer da história. Quantos pais não queriam dar suas vidas para os seus filhos? A maioria. Quando pais que perdem filhos aí, né, que são mortos pela inocência, às vezes perde a vida num assalto, às vezes é morto por injustamente, né? Coisas assim que acontecem, né? Que é inexplicável de entender. Quantos não queriam estar no lugar? Quantos não queriam dar sua própria vida para não ter que enterrar seus filhos, né? Porque a Bíblia fala que nós devemos enterrar os nossos pais. Os filhos que devem enterrar seus pais, não os pais enterrando seus filhos. E a maioria disso acontece, né? Infelizmente, a sociedade, ela tá corrompida por Satanás, né? Ela tá praticamente destruída. E eu gostaria de trazer mais uma ilustração pra gente, né? Aprender, né? Citar algumas ocasiões, de preferência, algo bem conhecido na comunidade, qual você está pregando, em que os pais abriram mão de direitos e privilégios para os seus filhos. Com certeza, a maioria conhece a expressão, isso é um negócio de pai para filho. De fato, essa expressão aponta para o amor altruísta, ao contrário de egoísta, dos pais segundo o coração de Deus. Davi amou Absalão mais do que a sua própria vida. E provavelmente filhos que estão aqui têm sido ou foram amados também dessa maneira. Sejamos gratos a esses pais. Então, aqui o autor, ele convida você a agradecer, né, pelo que os seus pais fizeram por você. Meus pais, quando eram vivos, meus pais deram, né, fizeram tudo que estava na possibilidade deles para que eu e meu irmão pudesse termos uma vida calma e plena, né? Nós não éramos cristãos na época, nós éramos católicos, né? Mas nós obedecíamos meu pai, né? Nós tinha respeito e nós sabia que o que ele falava, ele não queria ver o nosso mal, né? Ele queria ver sempre o nosso bem. E vira e mexe ele falava, ele aconselhava
a cada um de nós, né? E é assim quando a paz presente nas nossas vidas. Meus pais eram cristãos, mas eu não era cristão na época. Eu era do mundo, eu pertencia ao mundo. Mas mesmo estando no mundo, eu ouvia meus pais. Então, eu tinha esse amor dentro de casa, eu tinha respeito. Eu sabia que meus pais, o que eles falavam, eles não queriam ver o nosso mal. Pelo contrário, eles queriam ver os nossos bem, o nosso bem. E a gente teve todo o suporte necessário, né? Glória a Deus, se eu sou o que eu sou hoje, é através da vida de Cristo e também dos meus pais, que me educaram, que me ensinaram a ser o que eu sou. Então, eu agradeço muito pelo meu pai e pela minha mãe. Já se foram, sinto muita falta deles, mas eu tenho certeza que aonde eles estão olhando por mim e pela minha família. Então, eu acredito que se você tem pai, tem mãe, valorize seus pais enquanto eles estão vivos. Dê amor, dê carinho, dê todo o suporte que é necessário. Se você já está na fase adulta, se você é um adolescente, né? Se você já está na fase de adulta, valorize o seu pai, ame sua mãe, né? Dedique aos seus pais, né? Ajuda eles, trabalham, o sustenta, dá todo o suporte que é necessário, porque você não se esqueça, quando você foi bebê desde o ventre da sua mãe, eles cuidaram de você. Eles te deram amor, eles te deram carinho, eles fizeram tudo por você. E eu não vou generalizar, irmãos, porque tem pais que vivem no mundo, mas amam seus filhos. Pais que são presentes, pais que se dedicam à vida dos seus filhos, que tentam de todas as maneiras a fazer o possível e o impossível para dar todo o suporte necessário para os seus filhos. Ama com intensidade, né? Luta pelos seus filhos, deixa muitas vezes de comer, muitas vezes de se vestir para deixar para o seu próprio filho. Então, agradeça se você tem um pai presente na sua vida. Louve ao Senhor. Amém? E, conclusão, existe pais e pais, né? Estou consciente que alguns não merecem esse título tão grandioso que é utilizado para Deus. Mas o pai, segundo o coração de Deus, merece todo o nosso respeito, né? É aquele pai que se dedica. Primeiro, ele tem relacionamento com o Senhor. Segundo, ele dedica a sua vida pelo seu filho. Ele dá todo o suporte que é necessário. Ele aconselha, ele ama, né? Ele dá amor, ele dá carinho, ele respeita, né? Ele faz tudo pela vida do seu filho. E seu pai, se é ou foi um destes, ama você mais do que o sucesso pessoal, ama você mais do que qualquer bem ou posição, ama você mais do que a própria vida. Pai é assim, seu amor é inatingível, ainda que muitas vezes nem consiga demonstrar isso. Você é privilegiado se você vive assim, nesta forma. Então, se você ainda pode, agradeça seu pai pelo que ele é, pelo amor maravilhoso e até mesmo incompreensível que ele tem por você. Não deixe para outro dia, assim como tudo na vida. Os pais passam muito rápido. Agradeça e demonstra também o seu amor ainda hoje. Se você tem um pai presente na sua vida, agradeça a Deus em primeiro lugar e também agradeça a Ele por Ele estar na sua vida, por Ele viver na sua vida, por Ele te ajudar, te apoiar, te dar todo o suporte que é necessário sobre qualquer área da sua vida. Então, se você tem esse privilégio, louva o Senhor, agradeça por tudo. Amém? Vamos orar? Que essa palavra possa ter edificado a sua vida, assim como edificou a minha vida. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus,
Nós queremos agradecer, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por o Senhor usar a vida de Davi como um testemunho vivo para nós. Que nós, pais, possamos ter consciência de que um filho também é importante para nós. E que nós possamos amá-lo incondicionalmente. Que nós possamos dar todo o suporte necessário. Que nós possamos dar amor, dar carinho, respeitá-lo em suas escolhas. Ver o que é de certo, o que é melhor para eles. Ó Deus, que nos ajuda como os pais a disciplinar os nossos filhos no temor do Senhor e que eles possam aprender a sua palavra, que eles possam entender aquilo que nós não desejamos de ruim para os nossos filhos. Nós não desejamos de ruins para outros, mas nós desejamos o bem. Ó Deus, que nós possamos, como os pais, amar seus filhos para o louvor da sua glória. Fortalecer, Senhor, enquanto estamos vivos. Fortalecê-los enquanto nós estamos aqui. Deus, que nós possamos cuidar dos nossos pais, assim como os nossos pais cuidam de nós, que nós possamos ter essa plena consciência que o Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. Nós queremos agradecer por essa palavra tão rica, que essa palavra venha nutrir o nosso coração, que essa palavra venha escrever no nosso coração, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a sua palavra a cada dia. Nos ajuda a saber que o Senhor está acima dos céus, que está acima da terra e debaixo da terra. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a nos fortalecer na sua palavra e que o Senhor nos ajuda de saber que Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus inexplicável. Tu és o Deus que, acima de tudo, nos ajuda a superar a cada derrota, mas também nos ajuda a superar cada vitória. Ó Deus, por isso, continua abençoando os nossos pais, continua derramando sobre eles, Senhor, saúde, Deus, discernimento, Deus, temor, que o Senhor continua derramando sobre eles, Senhor, toda a paz, todo o vosso entendimento, toda a graça, renovando suas misericórdias para o louvor da sua glória. Por isso, nos ajuda a continuar te amando e recebendo, Deus, gratidão por Senhor em nossas vidas. Por isso, queremos te louvar, te agradecer por tudo, sabendo que Tu és o Deus presente em todo tempo, em todo momento. Te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus seja louvado, que Deus os abençoe. Não deixe de compartilhar. É um tema muito importante e isso deve chegar na vida de outras famílias, famílias que estão sendo destruídas, aí famílias que estão tendo problemas em relação a filhos, né? E filhos tendo problemas com os pais. Que essa palavra possa chegar no coração daqueles que necessitam de uma orientação, de uma direção, que Deus possa transformar a vida dessa família debaixo do temor do Senhor, que essa família possa ser resgatada do mundo das trevas para ser sal e luz, que você possa abençoar, compartilhe, ajuda essa mensagem a chegar a várias famílias que estão necessitadas e eu preciso da sua ajuda. Por favor, que se você está vendo esse vídeo, que você divulga, compartilha, não deixe de compartilhar com seus amigos, no seu trabalho, na sua escola, na sua parentela, porque eu creio que Deus vai usar esse vídeo, essa mensagem, para não só glorificar o santo nome dele, mas também para ajudar famílias que precisam ser instruídas pelo Senhor. Eu glorifico a vida de cada um de vocês no nome de Jesus. Amém? Que toda honra e toda glória seja dada somente a um Deus.
Eu agradeço desde já. E estejam orando pela minha vida, mas também orando por essa mensagem que possa chegar a mais vidas que necessitam. Amém? Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.